A história de Débora. Fé, guerra e coragem. Débora, uma mulher que desafiou os limites da coragem e da fé. Hoje, você vai descobrir como essa profetisa e juíza transformou a história de Israel, liderando seu povo contra um exército invencível. Esta é uma história que você precisa ouvir. No meio de uma opressão brutal, quando os israelitas se escondiam em cavernas e o medo dominava os corações, uma voz se levantou. Débora, sentada sob a sua palmeira, julgava seu povo e ouvia a voz de Deus. Como essa líder inesperada virou o jogo contra os inimigos de Israel. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa épica, cheia de coragem, estratégia e intervenção divina. Vamos explorar como a fé inabalável de Débora inspirou um exército a lutar, como a batalha foi vencida contra todas as probabilidades e o que essa história ainda nos ensina hoje. Você verá que até mesmo os momentos mais sombrios podem revelar líderes improváveis e milagres extraordinários. Então, se você acredita que fé e coragem podem mudar qualquer história, curta este vídeo agora, inscreva-se no canal Páginas da Bíblia e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de inspiração. Vamos começar. Há muito tempo, em uma terra onde a esperança parecia ter se perdido, o povo de Israel se encontrava preso em um ciclo sombrio. Após a morte de Josué, o líder que havia guiado o povo até a terra prometida, os israelitas se afastaram de Deus. O que parecia ser uma época de prosperidade tornou-se uma era de escuridão e desespero. Os cananeus, sob o comando de Jabim, rei de Hazor, haviam se tornado uma ameaça implacável. Seu exército, comandado por Cícera, um líder militar temido, dominava a região com ferro e fogo. O povo de Israel, que um dia tinha a terra como herança, agora se escondia nas montanhas, em cavernas escuras, temendo por suas vidas. A opressão era imensa. As vozes de adoração a Deus haviam se silenciado e o povo estava à mercê de seus inimigos. Por anos, os israelitas viveram em um medo constante, sem esperança, sem coragem para se levantar. Eles clamavam em silêncio, com os corações apertados pela dor e pela vergonha de suas escolhas. Mas, mesmo em meio a esse caos, havia algo prestes a mudar. Em um momento de escuridão, onde parecia não haver mais saída, Deus ainda estava trabalhando em silêncio, preparando um novo caminho. Foi nesse cenário de opressão que surgiria uma mulher que mudaria o curso da história de Israel. Uma mulher cujo nome seria lembrado por gerações. Quem seria essa mulher? E como ela enfrentaria um exército imenso, aparentemente invencível? Prepare-se, pois a história de Débora está apenas começando. Em meio a um povo temeroso e oprimido, surgiu uma mulher que não apenas sabia o que significava liderar, mas sabia também o poder da sabedoria divina. Ela não era uma guerreira com espada em punho, mas sua coragem era mais forte que qualquer exército. Seu nome era Débora. Débora era uma mulher única. Ela era a profetisa de Deus, uma voz que falava com autoridade divina, guiando o povo de Israel com sabedoria e discernimento. Mas, além disso, Débora também era juíza. Em uma época em que as mulheres eram frequentemente marginalizadas, Débora se destacou como uma líder escolhida por Deus, algo que poucos poderiam imaginar para uma mulher naquela cultura. Em Israel, a palavra juíza não significava apenas quem tomava decisões judiciais. Ela era uma pessoa que guiava, que orientava e que ajudava a estabelecer a justiça em um período de grande confusão. E Débora, com sua sabedoria divina, era a pessoa a quem o povo de Israel recorria quando não sabia mais a quem confiar. A palavra de Deus fluía através dela, e as decisões que tomava eram vistas como sábias e justas. Em um tempo de grande opressão, onde a nação de Israel estava dividida e sem rumo, Débora não era apenas uma juíza, mas uma líder espiritual e moral. Ela era a âncora de um povo à deriva, e sua importância transcendeu o momento em que viveu. A presença de Débora significava mais do que sabedoria. Ela representava a voz de Deus em um mundo caótico. Era nesse cenário de escuridão e desespero que a liderança de Débora se tornaria ainda mais crucial. Porque quando Deus a chamou para a ação, ela não hesitou.
Ela sabia que, mesmo em um tempo de crise, a coragem e a fé poderiam mudar a história de Israel. Agora, você vai descobrir como essa mulher, com a força de sua fé e a sabedoria divina, se preparou para liderar uma batalha que mudaria o destino de seu povo para sempre. Enquanto o povo de Israel vivia no medo, escondendo-se nas cavernas e montanhas, algo estava prestes a acontecer. Era como se o próprio céu estivesse prestes a se abrir. Débora, a juíza e profetisa, sabia que havia algo mais que ela deveria fazer, algo além de oferecer sabedoria, algo que exigia coragem e ação. E então, Deus falou com Débora. Ele a chamou para libertar Israel do jugo opressor de Jabim, o rei cananeu, e de seu comandante, Sísera. O chamado de Deus não era para esperar, era para agir. Não havia mais tempo a perder. O povo clamava por uma liderança e uma resposta, e essa resposta viria através dela. Com a voz de Deus em seus ouvidos, Débora não hesitou. Ela sabia que não poderia mais ser apenas uma observadora. A sua fé a impulsionava para a ação, e o seu coração, guiado pela voz divina, não permitia que ela ficasse em silêncio. Deus havia a escolhido para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Foi então que Débora convocou Baraque, o líder militar de Israel. Ela lhe disse com convicção: "Vá, pois este é o dia em que o Senhor entregará Sísera nas suas mãos." Não era uma sugestão, era uma ordem divina, e Débora sabia que Deus não falha. Mas Baraque, embora disposto, não se sentia seguro para enfrentar Sísera sem a presença de Débora. A coragem dele era inegável, mas ele sabia que precisava da liderança espiritual de Débora para se lançar na batalha. E Débora, com confiança absoluta em Deus, aceitou ir com ele, sabendo que com Deus ao seu lado, nada poderia falhar. Este momento foi mais do que uma simples decisão de guerra, foi uma decisão de fé. Débora não hesitou em seguir o chamado de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor dizia para esperar. Ela sabia que a ação era o único caminho para a libertação de Israel. A coragem de Débora não era apenas sobre guerra, era sobre confiar em Deus, mesmo diante da incerteza. Ela não temia o que estava por vir. E assim, com fé, ela liderou Israel em um momento de mudança. Aquela manhã amanheceu sombria para os cananeus. Eles não sabiam que estavam prestes a ser confrontados com algo muito maior do que uma simples batalha. Eles enfrentavam o povo de Israel, mas mais importante ainda, estavam diante do poder de Deus, que tinha prometido a vitória. Sísera, o comandante do exército cananeu, não imaginava o que estava por vir. Ele acreditava que sua vantagem era inquestionável. Tinha milhares de soldados, carros de guerra poderosos e todo o aparato militar de que precisava. Mas havia algo que ele não sabia, algo que mudaria o curso dessa batalha para sempre. Débora, com a sabedoria que vem de Deus, sabia que a batalha não era apenas uma questão de forças físicas. Ela sabia que a intervenção divina era o único fator que poderia garantir a vitória. Foi então que, em um ato de pura fé, ela se levantou e disse a Baraque: "Levante-se, pois o Senhor irá à nossa frente." E naquele momento, ela não estava apenas guiando uma batalha, ela estava guiando um povo para a liberdade. A batalha começou, e o som de espadas e gritos ecoou pelos campos. Mas, de repente, algo inexplicável aconteceu. O céu, que até então estava limpo, se tornou turvo, e uma tempestade começou a se formar. Os ventos começaram a soprar com força, e a chuva caiu sobre o campo, cegando os olhos dos soldados cananeus. O que parecia ser um obstáculo para os israelitas tornou-se a sua maior vantagem. Deus havia respondido ao clamor do seu povo. Ele enviou uma tempestade, não apenas para desorientar o exército inimigo, mas para garantir que o seu plano se cumprisse. Sísera, o líder dos cananeus, viu sua grande força se desfazer diante do poder divino. Seus carros de guerra, normalmente imbatíveis, agora eram inúteis na lama. E no caos da batalha, Sísera viu sua derrota se aproximar. Sísera, derrotado em sua confiança, fugiu para salvar sua vida, mas a justiça de Deus não falhou. Mesmo sem forças, os israelitas continuaram a persegui-lo, com a certeza de que a vitória estava em suas mãos.
A vitória não foi conquistada por força humana, mas pela intervenção divina. O Senhor deu a Israel a liberdade que tanto ansiava, e a coragem de Débora, guiada pela fé, foi um instrumento fundamental para a realização desse milagre. O poder de Deus foi visível na tempestade, na estratégia e principalmente na fé inabalável de sua líder. A história de Débora é rica em lições poderosas que se aplicam tanto ao contexto bíblico quanto aos desafios e situações da vida cotidiana. Através de sua vida, podemos aprender muitas coisas sobre fé, coragem, liderança e confiança em Deus. Vamos explorar algumas dessas lições. 1. A coragem de agir em tempos de crise. Débora viveu em um período de opressão e medo, onde os israelitas estavam sendo cruelmente dominados pelos cananeus. Em meio à desesperança, Débora se levantou e assumiu a liderança, não apenas como uma juíza sábia, mas também como uma líder militar. Sua coragem de agir em tempos difíceis nos ensina que, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, Deus pode nos usar para fazer a diferença, desde que tenhamos coragem de dar o primeiro passo. Lição: em tempos de crise, a coragem para agir, mesmo que nos sintamos inseguros, é crucial. Deus pode transformar uma situação desesperadora em uma oportunidade para seu poder se manifestar. O poder da fé em Deus. O papel central de Débora na vitória sobre os cananeus foi sua fé inabalável em Deus. Quando ela disse a Baraque que a vitória seria garantida por Deus, ela não estava apenas profetizando, mas também expressando sua confiança total no poder divino. Ela sabia que a vitória não viria pelas forças humanas, mas pela intervenção de Deus. Lição: a fé verdadeira não depende da situação externa, mas da confiança no caráter de Deus. Mesmo nas batalhas mais difíceis, quando confiamos em Deus, Ele nos guia e nos dá a vitória. 3. A importância da liderança feminina. Débora é uma das poucas figuras femininas de destaque no Antigo Testamento, e sua liderança se destaca por sua sabedoria, coragem e discernimento. Em uma época dominada por líderes masculinos, Débora provou que Deus pode usar quem Ele quiser, independentemente do gênero, para cumprir seus propósitos. Sua liderança nos ensina que a habilidade de liderar é dada por Deus e não determinada por normas culturais ou preconceitos sociais. Lição: Deus pode usar qualquer pessoa para liderar, independentemente de seu gênero ou status social. A liderança eficaz vem da sabedoria e da direção de Deus, e todos têm a capacidade de liderar com coragem e integridade. 4. A importância da obediência. Quando Débora chamou Baraque para ir à batalha, ele hesitou, e só foi à luta quando ela concordou em acompanhá-lo. A história de Débora revela a importância da obediência à vontade de Deus, mesmo quando isso implica em desafios e riscos. A obediência de Débora e a confiança em sua liderança divina foram fatores-chave para a vitória. Lição: a obediência a Deus, mesmo quando a tarefa parece difícil ou arriscada, é essencial. Quando obedecemos à sua vontade, Ele nos capacita para enfrentar qualquer desafio e alcançar a vitória. 5. Deus usa instrumentos imperfeitos para realizar seus planos. Débora e Baraque não eram heróis sem falhas. Baraque, por exemplo, mostrou insegurança e pediu que Débora o acompanhasse para se sentir mais seguro. Mesmo assim, Deus usou ambos para alcançar a vitória. Isso nos lembra que, embora possamos ser imperfeitos, Deus usa nossas forças e fraquezas para cumprir seu plano soberano. Lição: não precisamos ser perfeitos para ser usados por Deus. Ele pode usar nossas falhas e limitações para alcançar seus propósitos e realizar sua vontade. 6. A importância da unidade e da colaboração. Débora e Baraque, embora com papéis diferentes, trabalharam juntos para alcançar a vitória.
A unidade entre os líderes e o povo foi essencial para o sucesso da missão. Cada um teve um papel importante, e o sucesso só foi possível através da colaboração mútua, guiada por Deus. Lição: a unidade e a colaboração são fundamentais para alcançar grandes objetivos. Quando trabalhamos juntos em harmonia, sob a direção de Deus, as vitórias se tornam possíveis. 7. O louvor. Após a vitória. Após a vitória, Débora e Baraque cantaram um cântico de louvor a Deus, agradecendo por sua intervenção. O louvor foi uma maneira de reconhecer publicamente a mão de Deus em sua vitória e celebrar sua fidelidade. Lição: sempre que Deus nos concede vitórias, é fundamental reconhecer e louvar a sua intervenção. O louvor fortalece nossa fé e nos lembra de que Ele é digno de toda honra e glória. 8. Deus, usando as circunstâncias a seu favor. A tempestade que desorientou os exércitos cananeus foi uma intervenção direta de Deus. Ele usou as condições naturais para garantir a vitória de Israel, mostrando que Deus pode usar qualquer circunstância para cumprir seu plano. Nada está fora do controle de Deus. Lição: Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Ele pode usar qualquer situação, por mais desafiadora que seja, para cumprir seus propósitos. Devemos confiar que Ele está no controle de tudo. Conclusão: a história de Débora é um testemunho poderoso de fé, coragem e liderança. As lições que podemos tirar de sua vida continuam a nos inspirar e a nos desafiar a confiar em Deus, agir com coragem e buscar sua direção em todas as áreas de nossas vidas. Assim como Deus usou Débora para libertar Israel, Ele também nos chama para ser instrumentos de mudança em nossos tempos, dependendo sempre de sua força e sabedoria. E assim, encerramos nossa reflexão sobre a vida inspiradora de Débora, uma mulher que, com fé inabalável e coragem, mudou a história de Israel. Que sua vida nos ensine a confiar em Deus, agir com determinação e ser líderes fiéis em qualquer circunstância. Se você foi tocado por essa história e deseja continuar aprendendo mais sobre os ensinamentos poderosos da Bíblia, não se esqueça de curtir este vídeo, comentar o que mais impactou você e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam ser inspiradas pela palavra de Deus. E se você ainda não se inscreveu no canal Páginas da Bíblia, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho de notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo. Estamos juntos nessa jornada de fé e conhecimento. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.